Para não passar em branco, Anderson Torres confirma presença em comissão e diz que vai falar. Quem viver, verá. Caixa taxa papéis para esconder riscos e perdas com consignado do Auxílio Brasil. Essa é a manchete do UOL. Parecer deve dar a Lula saída para liberar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Matéria de O Globo. E STF retoma julgamento de juiz garantia. A CPMI ouve Anderson Torres, diz o Jornal do Brasil. Porque a Suécia desistiu da educação 100% digital e gastará milhões de euros para voltar aos livros impressos, diz o G1. Decisão dividida no BC abre caminho para ciclo de cortes de juros mais intensos. Manchete do R7. Zema volta a defender uma frente de direita sul-sudeste contra a esquerda norte e nordeste em 2026. É manchete da Carta Capital. Juliana, todas elas, qual delas, nenhuma delas? Bom, com certeza destacar aí o moço que tem muito a dizer, que é o Anderson Torres, né? Tem muito a nos falar, tem muito a dizer ao Brasil, acompanhar aí os próximos passos. E também as declarações do governador de Minas Gerais, que colocam aí o campo de batalha e estabelecem os próximos parâmetros de jogo entre a ultra e extrema direita e a esquerda no Brasil, separando, é um discurso separatista, né? Separando aí o norte e o nordeste, o sul e o sudeste. Esse chamado é preocupante porque, de certa forma, vai no contrapasso do que se tenta no governo federal, do que se tenta a relação entre os estados, que é a gente conseguir colocar o país de novo no seu centro, no seu eixo de diálogo. E a fala dele é extremamente preocupante para mim, por conta desse lugar de separar as ideias e principalmente as regiões do Estado brasileiro. Entender que o Estado brasileiro é composto por 5 regiões, não 2, não 3, e essas separações não dizem respeito ao que o Brasil precisa agora. Assim, para mim, acho que a gente vai ter um campo aí para comentar mais à frente nas notícias de hoje, mas é uma declaração muito preocupante e que eu acho que o governo vai ter que começar a pensar aí como que vai agir, porque coloca esse espaço de novo. Quando a gente acha que a gente está ultrapassando essas barreiras que foram criadas na relação entre os poderes, né, e principalmente nas direções de olhar para a política, seja direita, seja esquerda, a gente encontra uma fala dentro de quem é governador de um das principais capitais, né, estados brasileiros. Isso é preocupante. Nós vivemos no ciclo da história a política café com leite, que era o estado de São Paulo e Minas Gerais, uma política no país. Historicamente isso aconteceu e agora, novamente, a região sul e sudeste começam a se mobilizar dentro de uma coalizão de extrema-direita. É lógico, existe também a esquerda dentro do sul e sudeste. Sim. Né? E esse posicionamento vem diante dessa questão que envolve a mudança dos impostos. Né? E isso tudo começa a reverberar. Juliana, você acredita que há um separatismo ou há, na verdade, aquela situação de que preciso observar, de fato, o que vai se fazer com os valores para que os estados não sejam prejudicados? Que os estados com maior número de população, Minas Gerais, São Paulo, depois vem as outras regiões. Mas essa mudança no sistema de distribuição, principalmente para as cidades, isso tem um impacto muito grande. Inclusive essa questão de ser o consumo e não a produção. Na região metropolitana da Baixada Santista, a cidade de Cubatão vai enfrentar problemas com a redução a médio prazo. Isso vai acontecer. Vai haver compensação, mas a redução vai acontecer. Esse posicionamento, talvez extremista, talvez nem tanto, esquerda e direita, e essa composição com o Nordeste, eu digo até eu não digo um enfrentamento, ou você considera isso um enfrentamento mesmo de opa, vamos colocar as fronteiras aqui, você aí, eu e aqui, e o que é meu, o que é seu, se bobear, é meu também. É isso? Eu acho que tem uma utilização do processo, dessa divisão da direita e esquerda, como se fosse uma grande bandeira para abrir espaço
para depois você discutir essas questões que são mais reais e verticais, que lidam no dia a dia da gente, né? Eu acho que tem e deve existir essa preocupação, e é por isso que eu acho que o governo federal precisa articular suas bases para justamente desmistificar essas questões tão mais pragmáticas do sistema tributário brasileiro. E isso a gente vai comentar daqui a pouco uma das matérias que traz sobre essa aproximação do governo federal com o Centrão, a necessidade de negociar, de estar junto, porque precisa levar a base de governo dentro da Câmara para aprovar as votações, para aprovar os projetos que o governo federal acredita que tem que ter. Eu acho que, assim, a polêmica que gera entre a esquerda e a direita é a primeira a falar que vai surgir, porque vai aproveitar a onda que existe no país dentro dessa discussão. Mas o que está, de fato, em jogo é entender esse potencial econômico das regiões e como isso se distribui dentro do Brasil. E aí é claro que a fala do Zema vai trazer essa preocupação, porque é o maior estado brasileiro, junto com São Paulo, que é o maior no índice de levantamento, né, de recursos. São dois governos que não têm coalizão direta com o governo federal e que vão travar esse embate. E aí o que está no grande questionamento, em vez de ser a direita e a esquerda, poxa, por que do meu quinhão eu tenho que dividir para estados que não contribuem tanto ou que não têm a mesma potencial populacional, potencial de desenvolvimento? Mas isso é uma loucura pensar só nesse lugar, Márcio, porque a gente precisa desenvolver todas as regiões do Brasil. E a gente precisa entender o potencial do Nordeste na produção de energia, por exemplo. O porto do Pecém, no Ceará, o potencial desse porto. Então, a gente precisa separar a polarização política das reais discussões com relação ao sistema tributário, financeiro e legal do país, sabe? Você colocou bem a questão. Depois da eleição, logicamente, o presidente Lula foi eleito, mas foi eleito com uma maioria pequena de votos e o país realmente mostrou-se dividido. E há ainda uma outra grande porção de brasileiros que não votaram na eleição. E, obviamente, o país mostrou um posicionamento. O presidente Lula venceu, mas não venceu com a maioria. E a vitória não foi com tanta distância assim. Isso se reflete no momento político e nos posicionamentos políticos que existem hoje em dia. E com essa questão do Bolsonaro não poder figurar como protagonista nas próximas eleições, dá a condição de um levante e para ocupar esse espaço que a direita criou. Volto a falar, quando era o PSDB não tinha essa formatação de peso que hoje a direita tem. Não estou dizendo se é certo, se é errado, se é radical, não é radical. A gente observa que são condições antagônicas e existentes. É a realidade. Não dá para dizer que não tem essa realidade. Quando você observa um estado como Minas Gerais, um estado como São Paulo, Rio Grande do Sul, vindo numa retomada e num posicionamento dentro dessa união estadual, dessa federação, existe uma legitimidade, mas é aquilo que você mesmo falou. Como nós vamos fazer para desenvolver os outros estados? Quem paga a conta? Aí eu pergunto, quem paga a conta? É o estado ou a federação? É o governo federal ou o estado? Eu economizo e o governo federal não? Quer dizer, de onde vão essas verbas? E se nós observarmos o colegiado, a maior parte do colegiado, dentro do Congresso, tanto da Câmara como do Senado, são representantes das regiões Norte e Nordeste. E às vezes eu me pergunto, o que falta para realmente impulsionar essas regiões? Já que você tem, inclusive, a maioria no Congresso, a maioria nos ministérios. Então, o que realmente falta para essas regiões realmente decolarem, se tornarem realmente pulmões de crescimento, desenvolvimento? Não que algumas regiões não tenham, mas de forma isolada, e sim como cada estado ser uma grande locomotiva, né? Falta essa questão. E quando você observa Zema, como você recebe Leite, como você observa Tarcísio fazendo esse alinhamento, é mais um posicionamento político e discussão e enfrentamento. Obviamente, tem o pessoal do outro lado que vai vir para o enfrentamento. Agora, o que vai sair disso é que me preocupa.
Não, e assim, entender que alguém quer ser o herdeiro natural do ex-presidente Bolsonaro. Essa é a questão. E o Zema já está levantando a sua bandeira. Opa, peraí que eu preciso posicionar aqui como uma palavra de quem pode ser a nova liderança da extrema-direita no país e tudo mais. O Leite, né? Ele tem uma postura mais polida. Assim, eu acho que ele está muito mais preocupado com o desenvolvimento do próprio Estado, de resolver as questões internas do Rio Grande do Sul, do que, de fato, um enfrentamento. Eu acompanho, inclusive, as redes do Eduardo Leite, porque foi uma figura que surgiu no cenário político, que tem uma postura, uma nova linha ali dentro do PSDB, né, de postura quanto político, e que tinha, né, esse lugar eu serei o candidato a presidente, né, tem toda uma questão sobre ele, sobre a política que ele foi de reconstrução ali no Rio Grande do Sul, que vale acompanhar, acho que vale a gente realmente acompanhar, mas que tem uma postura polida. Quando ele precisa sentar com o presidente para conversar, ele vai lá e senta com o presidente para conversar. E quando ele precisa criticar o governo federal por alguma coisa que fez, que talvez não esteja de acordo, ele também tem essa liberdade, e eu acho que está exercendo a boa política ali, né? Guardadas as proporções. E aqui no estado de São Paulo a gente tem um Tarcísio que faz parte, que tem esse grande espólio do ex-presidente Bolsonaro, mas que também está tentando fazer qual é a sua cara de governo mediante a toda uma problemática de segurança pública que a gente tem vivido no nosso estado. A gente tem visto aí as notícias sérias que têm saído sobre a questão de segurança pública, sobre a condução da Operação Escudo, sobre tudo que aconteceu aqui no Guarujá e na região da Baixada Santista. Isso vale a gente olhar muito, com a lente muito bem limpa, né? Limpar a lente do óculos ali para ver de perto, porque são movimentos em que a gente vai entendendo a mudança, né? Parece que o governo do estado começou e a gente não tinha sentido muito bem, né? Começou, mudou mesmo realmente o governador, muda a postura, muda a forma de olhar, de conduzir, mas é um partido que se aproxima do governo federal agora, que está aí na linha entre os partidos que vão se ligar, né, que estão aí na direita centro, que tem uma potencialidade de configurar o governo federal de alguma forma, principalmente aí nas autarquias e nas agências públicas do governo federal que estão sendo negociadas. A gente vai falar isso daqui a pouco. Então, tudo isso está dentro do jogo político. A gente sabe que isso acontece. Mas a grande preocupação é que essas falas, elas acabam virando uma cortina de fumaça dentro das reais discussões. E é o que eu te falei, né? A questão não está só na discussão direita-esquerda, mas está na discussão o que as definições de arcabouço fiscal, de reforma tributária, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento do país. E aí eu acho que isso preocupa. Quando você fala, né? Fala assim, por que, né? Com tantos parlamentares ali do Nordeste, com tantas potencialidades, esse Nordeste ainda não desenvolveu como deveria, né? Eu acho que tem diferenças, e aí o Brasil vai precisar viver um processo migratório de expansão da produção industrial, da sua capacidade de ocupar outras regiões do país para que isso aconteça. Porque a gente tem esse adensamento aqui na região Sudeste, de grandes produtores, exportadores, enfim. E no Nordeste a gente ainda tem uma mão de obra mais rudimentar, mais, né, posicionada em outras produções que não são tão tecnológicas. Muito embora hoje no Nordeste existam polos incríveis de tecnologia. Sim, isolados, né? Mas existem Campina Grande é cidade criativa de mídias, de artes midiáticas, produção de frutas, né? Exatamente. Então eu acho que esse olhar, a gente precisa, né? Eu acho que tem que se trabalhar a forma de como desenvolver melhor o Nordeste, para que ele tenha essa potencialidade. E aí são várias as formas que isso pode acontecer, né? As forças que podem se juntar para poder desenvolver mais ainda o potencial de geração de renda no Nordeste. E uma das coisas que eu falei aqui foi a questão da energia, né? O quanto o polo de energia eólica na região Nordeste eólica, potencial, solar, potencial que tem, indescritível. Né? Mas eu acho que a gente tem que tomar isso
cuidado entre a cortina de fumaça que se levanta, a polêmica, né? Quando eu comecei a minha fala aqui, eu falei assim, isso tem muito a ver com a relação da extrema direita, da esquerda, não sei o quê. Mas também tem o que está por trás disso. E a gente precisa, primeiro, né, já entendemos que existe a polarização. O resultado da eleição é claro, você traz isso, né? Quando a gente vê que o presidente Lula ganhou a eleição, mas com a diferença de 2 milhões de votos, do universo de, né, de habitantes, entre 58 milhões e 60 milhões. Então, há algo muito, né, dividido no país. E como a gente faz para poder restabelecer essas pontas e começar a fazer com que o jogo não fique tão dividido dessa forma. O Zema sempre foi. O Zema disputou no governo de Minas Gerais contra o PT. Sempre foi. Sim, Isso é bem claro isso. Mas o que eu leio dessa nova votação, que o presidente Lula pode, não sei se é essa absorção, é de que, olha, 58 milhões não concordaram com o governo que você realizou em parte. 60 milhões, acho que você pode fazer alguma coisa novamente. Então, é entender que tem que ser feito algo, mas não do jeito que foi feito anteriormente, que você precisa evoluir com algumas coisas. Basicamente é isso. A gente estendeu aqui, gente, porque essa questão ela vai ditar várias decisões do governo federal, ela vai fazer com que acalme-se ou entre em estado de ebulição ainda maior todo esse processo, né? Eu acho que a tendência da temperatura é subir. É subir. É subir, até a questão do arcabouço. 10h35, vamos para... Quer comentar mais alguma delas? Não, Anderson Torres, já falei também, né? O Anderson vai falar. Pois é. Quem viver, verá. Quem viver, verá.